Fala Feminati, Nath amigos e Natietes, aqui é a Natália Monsores e você tá no Feminati, o canal feminino da Nath. Hoje eu vou esclarecer para vocês uma dúvida que instiga muitíssimas pessoas, né? Quem foi a verdadeira Betty Boop? Você quer saber? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Clara Bow, Esther Jones ou Ellen Kane? Quem teria sido a verdadeira Betty Boop? Muitas são as discussões, a respeito de quem seria realmente a inspiração para a nossa tão amada Betty Boop. Betty Boop, para quem não sabe, foi considerada a primeira sex symbol animada da história, com um estilo inspirado nas chamadas melindrosas, que foi um estilo que fez muito sucesso entre as décadas de 20 a 40 aproximadamente. Essa tendência foi criada pela nossa diva Louise Brooks, onde as mulheres jovens da época, que eram contrárias, às condutas estabelecidas da época, para as mulheres. Elas usavam saias curtas, com muitas franjas, os cabelos bem curtinhos, saíam, bebiam, fumavam e eram contra qualquer conduta feminina imposta na época. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema e sobre a nossa amada Louise Brooks, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu preparo um vídeo especialmente, sobre ela e falando também sobre as melindrosas, ok? Bom, esse estilo, que era febre na época, fez com que muitos achassem que a melindrosa Clara Bow também seria uma inspiração para a nossa eterna melindrosa Betty Boop. O que poucos sabem é que uma ação judicial revelou uma salada de Boops e, de fato, a nossa querida Betty pode ter sido inspirada pelas três, porém de maneira indireta, já que uma delas pode ter surrupiado a característica musical que tanto fez sucesso, o Boop Up a Doop. Eu imagino que nesse momento você deve estar coçando a sua cabeça, pensando assim, mas que merda é essa de Boop, Boop, Up, Doop que essa menina está falando? Eu imagino, mas eu já vou explicar. Mas se você quiser saber mais sobre o Boop Up, você vai ter que pagar pedágio. Deixa o seu like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal que eu te garanto que você vai gostar. Bom, tudo começou em 1930, quando o animador Greenwich Wick lançou uma caricatura de uma mulher antropomórfica, ou seja, uma mistura de mulher com um poodle francês. No desenho, isso foi no desenho Dizzy Além da sensualidade, o que chama muito a atenção dessa personagem é a pequena voz de canto bem chiada, E essa caricatura seria de Ellen Kane, que era uma atriz e cantora da época. Porém, uma ação judicial com um julgamento à la Casos de Família teria mudado o rumo dos elementos usados para provar que realmente Ellen Kane era a inspiração, para Betty Boop, colocando em xeque, a autenticidade da identidade artística dela. Olha que confusão. Bom, essa caricatura, que era para ter apenas uma aparição, ganhou o apelido de Betty e caiu nas graças do povo, ganhando seu próprio desenho animado. Em 1932, ela teve a sua aparência totalmente transformada e ganhou a forma totalmente humana. Ela ganhou acessórios, como as famosas argolinhas, da Betty, e ela foi finalmente batizada de Betty Boop, O Boop, que foi responsável por uma das maiores pataquadas da história do judiciário. E eu já vou explicar o porquê. Bom, em 1934, a Ellen Kane, que havíamos falado, e que também foi uma das atrizes que fez a voz da Betty Boop, entrou com uma ação judicial contra a Paramount e contra Max Fleischer, alegando competição injusta e apropriação inadequada contida nos desenhos da Betty, incluindo o famoso Boop Up a Doop de suas músicas, levando ao nome de Betty Boop, junto com outras características, que comprovariam a apropriação indébita. Mas antes de dizer, das outras características, eu preciso contar o resto dessa loucura. Por isso, vai deixando seu like aí, se inscreve também para não perder os próximos Boops, ok? Então tá bom. Bom, o julgamento foi iniciado naquele mesmo ano, com os filmes, de Ellen Kane e de Betty Boop sendo exibidos apenas para o juiz e não incluindo o júri. As outras atrizes que também gravaram, a voz da Betty Boop nos desenhos, elas também foram, intimadas a testemunhar.
E eram bastante, né? Inclusive, uma delas também fazia a voz da Olivia Palito no desenho, né? Do desenho Popeye. Até a Olivia foi testemunhando essa bagaça, você imagina? Tenho que tomar providências! Uma dessas atrizes que fazia a voz da Beth, chamada Little em Little, em sua vez de testemunhar, disse ao tribunal como o Boop Oop Adup havia sido criado. Segundo ela, o Boop Oop Adup não era de autoria de Ellen Kane. Ela chegou ao juiz e disse: Senhor juiz, o Boop Oop Adup foi criado a partir do Badai Nedu, que surgiu do Bodu de Odu e finalmente chegou ao Boop Oop Adup. Os estenógrafos do tribunal ficaram de cara feia enquanto ela dava o depoimento, achando que ela tava de gozação na cara deles, né? Imagina, você tá lá no tribunal de boa, esperando argumentos contundentes, e a pessoa chega e fica bododu deodu, badadá deodu. Pra você que acha que isso é o pior, a Ellen Kane, pau da vida, né, perguntou pra ela se em casa ela falava assim também. E ela respondeu: sim, eu falo assim, Dudu. E o pior é que de fato ela falava dessa forma. Por conta dessa situação, o caso se arrastou por mais 2 anos. À beira de uma guerra mundial, todo mundo com medo do mundo fazer boom, e o juiz tendo que decidir de quem é o Bubu ou o Dudu. Big Two! Big, 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 big Two! E para a desgraça da Ellen Kane, Max Flash levou uma testemunha, né? Como testemunha, uma pessoa que fez a Ellen Kane gaste o maior mico da vida dela. A defesa levou ninguém mais, ninguém menos que Esther Jones, ou seja, a Baby Esther, né? Como ela era conhecida, a criadora original do Boop Oop Adup. Baby Esther era uma artista de cabaré popular em uma famosa casa noturna negra chamada Cotton Club, né? No Harlem. A aparição da Baby Esther fez a Ellen Kane trancar que não passava nem uma agulha. Oi, usurpadora. Sabe quem sou eu? A defesa de Max Fleischer conseguiu até um filme, né, antigo, com uma apresentação da Baby Esther, usando as expressões, né, a frase que ela criou, do Boop Oop Adup, né, que é uma característica musical dela, junto com a vozinha de bebê, que a Ellen Kane dizia que era de sua autoria. Miserável, trapaceiro, sem vergonha, traiçoeiro! Para você entender melhor o desenho da situação, foi o seguinte: a Baby Esther, no final da década de 1920, inseriu palavras como Bubu ou Dudu em suas canções, né? E a Ellen Kane assistiu uma apresentação da Baby Esther em 1928, né? A Baby Esther, ela era popular no Cotton Club, mas ela não era conhecida, né? Igual a Ellen Kane. E a Ellen Kane, por saber disso, né, já sendo uma atriz consolidada, usou as interferências vocais da Baby Esther em seu maior sucesso, a música Wanna Be Loved by You, nesse mesmo ano, achando que ninguém ia descobrir. O que a fez ter a confiança, né, de colocar na justiça até a questão da apropriação do seu estilo musical, que ela apropriou de outra pessoa. Mas essa confiança toda fez a Ellen Kane se estrepar, porque um filme de um teste de som foi descoberto no qual a Baby Esther cantou usando seu estilo musical, refutando assim as alegações da Ellen Kane na justiça, de que o estilo musical era dela, usado para Betty Boop, né? Mas, né, ainda tem uma questão. O caso ainda contou com testemunho da agente da Baby Esther alegando que a Ellen Kane assistiu o número da Baby Esther em 1928 no Cotton Club. Com isso, né, o juiz da Suprema Corte decidiu que a Ellen Kane não conseguiu sustentar a causa de prova, né, de pedir prova probatória suficiente. Afinal, esse estilo técnico de bebê de cantar ela usurpou de outra pessoa. Ellen Kane foi humilhada por ter copiado o estilo musical de alguém. E ainda teve a cara de pau de processar por isso. Ela se deu mal porque Ellen Kane, ela teria outras provas, né, de que a Betty Boop era inspirada por ela, como por exemplo a própria semelhança entre a Ellen Kane e a Betty Boop, e também o fato de que um ano após o filme que a Ellen Kane fez, chamado Dangerous Name McGill, a personagem de Betty Boop, que na época não tinha aquele nome ainda, ela aparece, né, no desenho animado The Boom Bandit, de 1931, com o nome de Name McGill. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ellen Kane foi injustiçada na justiça, sim,
Porém, ninguém mandou ela também ser faminta e roubar o estilo musical de outra pessoa. Concordam? Né? Que era original da Baby Esther. E ela achou que ia dar bom pra ela. Uma curiosidade é que em 1950 ela cantou a música mais famosa, a Wanna Be Loved by You, e a mesma foi dublada por ninguém mais, ninguém menos que a Debbie Reynolds, né? No musical Three Little Words, né? No entanto, né, o nome da Ellen Kane não aparece nos créditos. Essa música também foi cantada por ninguém mais, ninguém menos que a nossa musa, Marilyn Monroe, no filme Some Like It Hot, né? Que é o quanto mais quente, melhor. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. E para quem ainda tinha alguma dúvida, né, sobre a importância da Ellen Kane para a criação da personagem Betty Boop, por não ter, claro, resolvido no tribunal a favor de Ellen Kane, até por conta da autenticidade dos Boops, que não era dela, em 1954 a MGM lançou um disco com as últimas canções da Ellen Kane, né, com o título de The Boop Boop A Doop Girl, ou seja, a garota Boop Boop A Doop. Apesar de que a garota do Boop Boop A Doop é a Baby Esther. Inclusive, em 1915, a Esther Jones foi considerada a verdadeira Betty Boop, né, por conta da autenticidade dos seus Boops. Mas no final, nem Clara Bow, nem Baby Esther, muito menos Ellen Kane ganharam. Quem ganhou, na verdade, foi o porquinho capitalista do Max Fleischer, que não pagou direitos autorais a nenhuma delas. Inclusive, poucos registros nós temos hoje da Baby Esther, né, e de seu paradeiro, fazendo, né, com que muitas pessoas acreditem que ela tenha morrido ainda jovem. Mas ela morreu jovem, porém deixou um legado gigante, inclusive uma sócia brasileira oriunda de Madureira. Se vocês bombarem esse vídeo, derem likes e comentários, eu faço a parte 2 desse vídeo, falando a respeito da Esther Jones e da sua sócia brasileira, hein? O que vocês acham? Então curtam, compartilham, se inscrevam e ativem o sininho, hein? Bom, se você gostou dessa história, né, que eu trouxe, deixa um like aí ou um boop nos comentários. Diz aí o que você achou, né, a respeito dessa história maluca, né? Se você já sabia dessa confusão toda. E não se esqueça também, né, de se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nenhum boop, tá bom? Ah, não se esqueça também de me adicionar nas redes sociais. Meu Instagram é @monsoresm, tá bom? Bom, eu então espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo, até a próxima e tchau! Gol! Gol! Boa, 5-0. Já tinha começado? Não. Pedro. Vou calar a boca, tá? Sabe aqui pra mim? Faz uma coisa que presta. Pedro.